temida quanto a morte, só a torre. E hoje nós vamos falar desse arcano, que na realidade é uma verdadeira bênção disfarçada de desastre. E a gente vai olhar para cada um dos pontos que retratam esse arcano, que traz pra gente uma oportunidade de transformação, de mudança total, radical. Tipo quando a gente tem um cabelo muito grande e a gente decide passar uma zero e, sei lá, ficar careca. Trazendo esse estágio de renovação total sobre algo que precisa mudar dentro da gente para a gente poder viver inteiramente uma nova fase de vida, sem aquelas crenças, sem aqueles hábitos, sem todas aquelas construções antigas que na realidade impedem a gente de viver esse novo eu autêntico e mais alinhado com aquilo que é a nossa essência de verdade. Por isso que a torre é considerada a casa de Deus. É esse arcano que vem dentro de uma jornada quando existe literalmente uma intervenção divina sobre alguma coisa que está acontecendo na sua vida e que não dá. Tipo, se por conta própria a gente não toma essa consciência, a torre ela vai vir na nossa vida intervindo sobre aquela situação, porque a gente precisa mudar o curso daquilo. A gente precisa ter essa queda para ter um grande aprendizado com aquilo e poder se elevar, não só espiritualmente, mas para que a gente consiga construir uma nova etapa de vida e reerguer essa nova estrutura com bases mais sólidas, mais firmes, pilares muito mais estruturados, que vão precisar sustentar uma nova estrutura que vai ser construída depois desse período. Existem bases sistêmicas que moldam a nossa estrutura de vida, que é a forma que a gente é criado, que é a forma que a gente aprende a ser quando a gente é criança. Essa base, antes da gente falar da torre, ela também pode vir como um lembrete dentro dessa leitura de algo que dá para ser tomada consciência muito antes dessa torre vir a desabar. Então você já entende que você está construindo alguma coisa ali que não está muito estável, que a qualquer momento pode desmoronar. E com essa consciência você pode agir de forma antecipada, já prevendo e tomando cautela com aquele tipo de situação. E a torre em si, ela já é essa construção, já é as nossas crenças, já é tudo que estrutura a gente como ser humano desde esse momento inicial de vida até essa fase que a gente está vivendo hoje. Então, quando esse raio vem em cima dessa torre, intervindo aqui, até mesmo derrubando essa coroa, é esse momento da queda do ego, rompendo as nossas ilusões, destruindo o egocentrismo e trazendo a verdade à tona para quem quiser enxergar. Ainda falando um pouco sobre essa coroa, ela vem representando a perda de poder, ou às vezes a perda de alguma posição de liderança ou de alguma posição onde a soberania, onde aquele excesso de poder estava sendo utilizado ali e houve essa necessidade de intervenção para que as coisas pudessem se harmonizar. Da mesma forma que na versão mais tradicional de Waite, vocês vão perceber que essa pessoa que está caindo aqui do lado direito, ela tá com uma coroa, mostrando pra gente que nem sempre é possível sustentar alguns personagens que a gente mesmo cria para poder suprir algumas necessidades ou para poder se esconder, se mascarar de alguma verdade que você tem medo ou que você não aceita e que precisa ser vista, que precisa ser exposta de uma forma natural, de uma forma saudável, compreendida também, porque é através daquela autenticidade que você vai poder alcançar a elevação que você busca. Então a torre também é esse momento de intervenção sobre essa falsidade que é vivida e que vai conduzindo a gente a caminhos desconhecidos, desalinhados do nosso real propósito. As nuvens, esse ambiente escuro, essa coisa subliminar, ela vem representando a confusão, as incertezas, os medos, a dúvida, tudo isso que alimenta a nossa cabeça, as nossas ideias e paranoias que vão levando a gente para caminhos que não são caminhos que realmente devemos trilhar. E isso vai tirando a gente do eixo, isso vai levando a gente a estágios, às vezes de doença, às vezes físico, espiritual, mental, emocional, que vai impactar. Então essa torre age muito antes para que isso não se eleve a um ponto muito mais agravante. Se vocês perceberem, nessa torre existem 3 janelas. E essas 3 janelas vêm representando os estágios da nossa consciência.
do corpo, da mente e do espírito. Aqui elas pegam fogo, e o fogo é renovação, é transformação. Tudo que passa pelo fogo jamais vai ser a mesma coisa depois de passar por aquele processo alquímico de transformação. E aqui, pegando fogo nessas 3 janelas, representa que esses 3 estágios eles serão totalmente reestruturados e ressignificados dentro dessa estrutura que já não se comporta mais esse espírito e que precisa ser ampliada, que precisa ser modificada. Já nós temos um outro personagem caindo aqui do lado esquerdo, e como a gente já falou, e eu vou repetir, o lado esquerdo ele vem representando o nosso lado inconsciente. E aqui ela também vem representando a reestruturação de crenças, de estruturas emocionais e padrões inconscientes que a gente tem, que também levam a gente para esse estágio de insatisfação com os nossos resultados. Às vezes, por a gente nem saber que a gente está agindo de tal forma ou fazendo tal movimento, porque a gente não sabe de onde que esse movimento se espelha. A gente não sabe qual é a ferida que traz essa forma de reagir às coisas da vida, que levam a gente para resultados não satisfatórios, né? Obviamente. Se você tem uma dor e você não reconhece essa dor, e essa dor impacta sobre a forma que você lida com outras pessoas, e com isso você começa a se questionar, nossa, mas por que as pessoas não se aproximam de mim? Mas por que tal coisa acontece na minha vida? E às vezes, inconscientemente, você vem agindo em cima dessa ferida, agindo em cima desse padrão que te leva a esse comportamento, que te leva a esse resultado. Então a torre, ela também intervém sobre isso para modificar essa estrutura e para que com uma nova consciência, uma nova estrutura, você consiga reagir aquilo de uma forma mais saudável. Aqui nesse arcano, ninguém fica de pé depois que a torre chega, com aquele dedinho de Deus ali intervindo sobre a modificação dos nossos caminhos. E isso mostra também que ninguém escapa, todos estamos sujeitos a passar por esses momentos de reestruturação na nossa vida. A gente aceite ou não, esteja consciente e preparado ou não. Essas faíscas em volta desse arcano, lá no tarô mais tradicional de Waite, a gente vai perceber que elas são como letras hebraicas. E ela vem representando a letra Iod, que é a representação da força criadora, da força de Deus e da presença de Deus naquela situação. Ela traz pra gente esse momento de clareza, iluminação, sabedoria daquilo que está acontecendo, pra gente entender como passar por aquilo. E também ajuda a gente a lembrar que mesmo dentro de todo esse colapso que está acontecendo, é preciso manter a fé. É preciso acreditar que mesmo em meio a todo esse caos, existe um propósito muito maior em tudo isso que está acontecendo. E é essa fé que te ancora a percorrer esse caminho de uma forma mais saudável, conseguindo transpassar para a gente chegar lá na nossa carta da estrela, que é o nosso momento de brilhar depois de reestruturar tudo que a gente precisa para viver o que a gente realmente veio para viver. Como ela é o arcano 16, o próprio número sugere já com o 1 da individualidade, do egocentrismo, e o 6, que é o arcano lá dos enamorados, que fala justamente da harmonia, da completude, de buscar também a integração com outros seres. E aqui ela sugere a necessidade desse equilíbrio, da gente não estar só ligado nesse momento introspecto, de individualidade, mas também entender como fluir com harmonia em meio a tudo, em meio a todos que estão aqui em volta, e como isso também impacta outras vidas que também estão dentro dos nossos ciclos, sejam eles sociais, familiares, trabalho, relacionamento, enfim. Então é uma responsabilidade muito grande quando a gente cuida da gente mesmo, quando a gente tem esse cuidado para buscar o autoconhecimento, para entender como que isso vai impactar também a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Não no sentido direto, mas no sentido inconsciente, da forma que as pessoas se inspiram em você, que te admiram e até mesmo interagem com você, que pode proporcionar esses momentos de crescimento juntos. É uma numerologia que traz essa integridade, essa necessidade de encontrar o equilíbrio. E como a gente tem o número 1, ela também pode representar a necessidade de um momento de introspecção. A torre, até mesmo no baralho cigano, vem representando esse momento de introspecção, muito eremita, de você entrar para dentro e identificar lá dentro de você o que precisa ser mudado, o que precisa ser reestruturado, que já não se comporta mais nas novas características do que você quer viver,
ou nesse novo personagem que você sente de se aproximar dessa essência mais genuína, mais instintiva. A gente vai ver isso lá na estrela. Mas entender o que eu sou de verdade, o que eu sou sem essas peles, sem essas maquiagens, sem essas máscaras que moldam uma visão, uma perspectiva apenas, de uma primeira impressão que o mundo externo tem quando tem o primeiro contato, mas que à medida em que a gente vai se aprofundando, a gente vai identificando as outras coisas que realmente existem ali. Então, quando a gente tem essa consciência maior individual de nós, através desse momento de introspecção, para a busca do autoconhecimento, quando a gente sai dessa caverna, a gente consegue compartilhar essas respostas, esses encontros que a gente teve, até mesmo para que isso inspire outras pessoas que estão passando por esse processo também. Porque se a gente faz a soma desse 16, a gente tem o número 7, que só reforça para a gente essa presença espiritual, essa presença do espírito, do divino, de Deus ali naquele momento de introspecção. E o 7 também é um número que convida a gente a essa introspecção, por encontro das respostas nesse plano mais espiritual, mais subliminar, vamos dizer assim, reforçando pra gente que a gente está ancorado dentro do divino. A gente tem com quem contar essa força, queira você acredite em Deus, no universo, nas plantas, nos gatos, enfim, no que você acredite. Sempre vai existir uma força que te ajuda a ancorar aqueles momentos que você vai passar, que você vai vivenciar, que às vezes vão gerar um desconforto, um conflito muito grande, para você sempre se lembrar essa força que habita aqui dentro e como utilizar ela nesse momento para poder transpassar. Trazendo da melhor forma possível, claro, que é o caminho que a gente vem seguindo em harmonia para tentar ter as melhores experiências. Esse encontro com esse novo eu, que vai se tornar a partir dessa fase de destruição do antigo eu, daquilo que eu achava que eu era, mas eu não era, e que agora que eu me conheço de verdade, eu vou reentender como viver sobre essa nova estrutura. Fechou? E até mesmo entendendo como reconstruir isso tudo com bases mais sólidas, com mais sabedoria, com mais coerência, com tudo aquilo que os outros arcanos já trouxeram pra gente de ensinamento, já deram pra gente ferramentas, já deram pra gente todos os conhecimentos necessários pra gente ter maturidade e firmeza suficiente para sustentar isso que a gente busca. Parem de temer esse arcano, ele é uma oportunidade incrível da gente jogar fora tudo que já não serve mais, tirar dessas estruturas tudo aquilo que atrapalha a gente a viver aquilo que é da nossa essência, aquilo que é real. Então você que está aí do outro lado me assistindo, você tem coragem para assumir essa essência, para assumir aquilo que você é de verdade? E trazer isso para sua vida dentro dessa etapa da jornada? Se a resposta for sim, então passa pelo processo, aceita esse momento de renovação, purificação, e passando por ele, assim como uma fênix, renasça dessas cinzas e torne dessa nova vida a melhor vida que você pode ter, beleza? Então é isso, meu ser de luz, espero que vocês tenham gostado de mais esse conteúdo. Um beijo, até o próximo, tchau!